Agora, 19 horas mais 39 minutos, o Cidade Alerta entra nesse próximo caso mais uma vez. Caso Aline. O Bernardo Armani está comigo ao vivo na delegacia que investiga o caso. O que acontece? Uma banana de dinamite foi encontrada lá no local onde esse crime aconteceu, Percival. A polícia que investiga o caso... A 2 palmos do lugar onde foi encontrado o corpo. Exatamente. Apenas 2 palmos. Tá. Quem encontrou foi a nossa produção, não foi, Mari? Essa banana de dinamite, não foi? A polícia foi lá, a perícia esteve no local e eles não encontraram, não viram essa banana de dinamite. Porque ela estava enterrada. A nossa equipe foi lá ao local depois dessa perícia, o local já estava liberado. E a nossa equipe encontra uma banana de dinamite, avisa a polícia, esta banana de dinamite é recolhida. E agora, cadê? Coloca aqui para mim, fazendo favor, Bernardo Armani. A polícia tenta descobrir se essa banana de dinamite tem ligação com o crime, né, Bernardo? Pois é, Bruno, mais um mistério envolvendo esse crime da jovem de 19 anos, né, que foi vítima aqui numa área de mata em Alumínio. O que se sabe é que a polícia foi acionada, chegou ao local, viu que se tratava de uma possível banana de dinamite mesmo, muito parecida, e na mesma hora acionou o GAT, homens especializados para fazer a remoção do material. Eles foram lá, isolaram a área e, por precaução, identificaram, né, antes que sim se tratava de um material explosivo e detonaram essa banana de dinamite lá no local mesmo. E tudo foi apreendido depois, registrado fotos, né, para ver se é possível ainda fazer algum tipo de perícia no material. E agora fica a dúvida, né, seria algo deixado pelo criminoso ou pelos assassinos, já que a polícia também trabalha com a hipótese de que mais de uma pessoa tenha participado da morte de Aline. Mais uma dúvida a ser esclarecida pela investigação e pelos peritos. E muitas pessoas, Bruno, até Percival, comentam aqui na cidade se seria uma pessoa próxima da jovem quem cometeu o crime, alguém que ela conhecia. A polícia também trabalha com essa linha, tenta descartar qualquer possibilidade disso e hoje conseguiu um avanço pelo menos. Depois que o padrasto foi ouvido aqui na delegacia de Alumínio, mais uma vez, a delegada oficialmente descartou qualquer envolvimento do padrasto de Aline com o crime, com a morte da garota, pois a polícia conseguiu comprovar que na tarde de domingo, dia em que ela desapareceu, o seu Antônio estava com a mãe de Aline e também outros parentes em um pesqueiro, bem longe do local do crime. Por isso, mais essa possibilidade descartada pela polícia, que agora abre o leque de opções novamente para saber se foi um crime de oportunidade, alguém que viu ela passando por ali e arrastou a jovem para dentro do mato, alguém que já seguia a jovem ou com quem ela teve algum problema antes, ou então algum crime de vingança, para se vingar do marido, de algum outro parente. A polícia vai continuar trabalhando, inclusive hoje investigadores foram até uma residência aqui da região verificar mais uma denúncia, mas que acabou não se confirmando, Bruno. Ô Bernardo, é o seguinte, a polícia chegou a falar, ou até mesmo a família, se a Aline tinha alguma briga com alguém, se o marido dela estaria envolvido em alguma confusão nesses últimos dias, se ela ou o marido teriam recebido ameaças ou a família, algo desse tipo. Chegaram a comentar essas possibilidades com vocês ou não? Todos que conversaram conosco do Cidade Alerta disseram que a Aline era uma jovem muito tranquila, pacata, caseira, até mesmo porque tem uma filha de 1 ano e 9 meses. Então ficava cuidando, né, da criança, saía para comprar algumas coisas no comércio. Nesse dia, por exemplo, do sumiço, ela saiu para comprar fraldas em uma farmácia, mas não retornou para casa. Então ninguém sabe de nenhuma desavença que ela teria com alguém. Disseram que ela apenas frequentava a igreja e ficava muito em casa. A polícia também quer saber se poderia ser um crime, uma retaliação contra alguém da família. Chegaram algumas denúncias de que alguns parentes poderiam, né, ter sofrido alguma ameaça ou mesmo estar em dívida com pessoas aqui da região, mas tudo isso está sendo apurado pela investigação, Bruno. Percival, o que a polícia tem que fazer daqui para frente? Ela tem que prestar muita atenção no laudo necroscópico e já tem as informações preliminares depois de examinar o corpo, porque é um detalhe interessante para a polícia definir o rumo das investigações. O corpo da Aline estava em decúbito ventral, ou seja, de barriga para cima. E os peritos constataram, isso é muito importante, Peruca,
que havia sinais de esganadura aqui no pescoço. Típico de um maníaco. Tipo de maníaco, no estrangulamento e asfixia mecânica. E assim partes da Quer roupa. dizer, esse detalhe é muito importante e leva a polícia a ter quase certeza absoluta de que a Aline estava sendo observada longamente nesse trajeto que ela fez, daquela farmácia lá em Alumínio, onde ela foi comprar fraldas para o seu bebê e o seu retorno para casa. Tanto que ela estava observada, porque aquela estrada é um detalhe interessante, mais um. Quer dizer, ela não foi abordada por alguém de carro, não existe isso. Nem de motocicleta, não existe. Alguém a pé. Isso significa claramente, Peruco, o assassino mora, reside ali naquelas imediações, naquele lugar, para conhecer a Aline também, seus hábitos e sua rotina. Então, mas essa possibilidade dela ter sido assassinada em outro ponto e deixada na mata, Percival? É bem forte porque entre a trilha por onde ela passava e o local onde o corpo foi encontrado, a distância é no máximo de 15 metros, Peruca. 15 metros no máximo. Olha. E como ela tem sinais de esganadura, isso indica claramente que ela pode ter sido assassinada num lugar e o corpo, então, arrastado para escondê-lo. Aliás, o assassino pretendeu destruir totalmente o corpo. Agora é o seguinte, Percival, né? Ela pode ter sido assassinada em outro ponto, mas não tão distante do local onde estava o corpo. Já que aquela região algumas pessoas utilizam como atalho, né, para poder chegar ao centro da cidade, então uma região pouco movimentada. Ninguém sairia arrastando um corpo para uma mata com uma certa tranquilidade, tá? Pode ter matado próximo e levado o corpo até aquele ponto. Então vamos lá, o padrasto foi investigado, foi descartado, né, pela polícia como suspeito. O marido dela, através de cães farejadores, os cães apontaram que ele não esteve naquele local, também uma outra pessoa descartada. Só que nós temos um homem, Percival. Eu vou te fazer uma pergunta rápida, porque a gente tem uma reportagem na sequência, reportagem inédita. Um homem teria sido visto, né, por uma testemunha. Estaria seguindo a Aline naquele dia, não é? Sim. Aliás, também é outro detalhe importante, porque o corpo de Aline estava completamente despido. Isso sugere claramente que o objetivo do ataque à Aline foi a violência sexual. Isso é praticamente certo. Então ela teria sido sufocada, esganada e abusada. A polícia trabalha nessa linha de investigação. Tudo leva a crer pela análise, né, Percival? Né, da cena, o jeito que o corpo estava, todos os detalhes de que a Aline possa ter sido vítima de violência sexual antes da morte. Mas é claro que um laudo vai apontar se houve ou não, pelas características, o jeito que o corpo estava, sem a roupa, detalhes da esganadura, né? As marcas no pescoço. Então tudo isso leva a polícia a acreditar nesta possibilidade, por isso um laudo vai ser fundamental para poder explicar e dar uma linha real de investigação para a Polícia de Alumínio, interior de São Paulo. Seguinte, Percival, nós temos reportagem nova. A nossa equipe voltou à cidade de Alumínio para trazer as últimas informações e detalhes deste caso que vem chocando o país inteiro. Roda. A semana em Alumínio se encerra sem a prisão de um suspeito. 24 horas depois do corpo de Aline ter sido encontrado, policiais civis e militares voltam ao matagal. O mistério aumenta quando um objeto é localizado bem próximo ao ponto em que o corpo estava. O grupo de ações táticas especiais chega ao local preparado para analisar o que parece ser uma dinamite. Envolta no saco preto e em uma camiseta visivelmente molhada. O que tinha lá na mata, apenas parte de um cartucho de emulsão. Cartucho de emulsão, que é explosivo utilizado em pedreiras e mineradoras. Apenas Era parte... uma dinamite? Dinamite não, cartucho de emulsão. Vai um agente emulsificante na composição, ele é à base de nitrato de amônia. E no caso chama de emulsão por causa desse agente emulsificante que faz parte da composição química. E onde que é utilizado isso? Em pedreiras, mineradoras, né, canteiros de obra, que o pessoal faz obras aí de serra, essas coisas, mas para destruição de rochas. Né? Mais uma vez, chegamos ao local, no meio da mata, onde o corpo de Aline foi localizado.
Agora, a notícia que chamou bastante atenção de todos os envolvidos nessa investigação foi a localização de um artefato, bem aqui ao lado de onde estava o corpo. No pé daquela árvore, um saco plástico foi encontrado enterrado. Imediatamente, a Polícia Civil foi comunicada e voltou ao local, agora com o apoio do GAT, especializado em detonações de bombas e artefatos. Aqui agora, o local está isolado. Aparentemente, segundo os especialistas, esse material é utilizado em pedreiras para a detonação de rochas. Quando há numeração, quando tem como identificar lote, alguma coisa do tipo, a gente remove para a base para ser feito um relatório técnico-pericial, que é um relatório mais apurado. Porém, nesse caso, como não há necessidade de transportar, até porque também já estava em estado de decomposição, meio deteriorado, então a gente não sabe como que estão os componentes químicos, a gente opta pela destruição no local. O material foi detonado aqui nesse buraco, com cerca de 1 metro de profundidade. A delegada de Sorocaba esteve aqui no local e apreendeu o saco preto e também a camiseta onde esse artefato estava enrolado. Um boletim de ocorrência foi registrado e os materiais serão periciados. A Polícia Civil ainda quer descobrir se isso tem alguma relação com o desaparecimento e a morte de Aline. Está bem em um estado de decomposição já, estava exudando, né? Porém, não tem como precisar o tempo que estava ali, se ele ficou ali no local, da onde que veio, né? Que o pessoal falou que hoje teve perícia aí, né? O pessoal da imprensa foi lá também ver o local onde foi localizado o corpo. O que chama a atenção da Polícia Civil é esse material não ter sido localizado antes, porque toda essa área foi periciada. Até aqui atrás tem um buraco de tatu que foi investigado. Os especialistas viram que provavelmente foi feito por um animal, até pela circunferência desse buraco. Ele foi analisado e nada foi encontrado lá dentro. A Polícia Civil não descarta a possibilidade desse material ter sido colocado antes mesmo do desaparecimento de Aline ou então depois da localização do corpo. Os peritos acreditam que Aline pode não ter sido morta no local onde o corpo foi encontrado. Ela pode ter sido abordada pelo caminho, arrastada para algum outro lugar e só depois de morta, levada para o meio da mata. As equipes de investigação estão focadas para localizar o assassino. Possíveis averiguados, testemunhas e também parentes, tanto de Aline quanto de João Vitor, o marido, ainda podem ser ouvidos. Por conta da proximidade dos fatos, as oitivas estão concentradas aqui na Delegacia de Alumínio, sob o comando da Delegacia de Investigação Geral de Sorocaba. A polícia tenta identificar o dono de um perfil em uma rede social que diz ter matado Aline e participado da morte de Vitória Gabriele. Ele enviou mensagens para o pai da estudante achada morta em Araçariguama, no ano passado. As duas cidades são separadas por cerca de 20 quilômetros. A conta com a foto de um idoso afirma: "Fui eu, matei Aline e Vitória Gabriele." Em outro comentário público, o homem fala: "Realmente fui eu que matei Aline. Ninguém me pegou ano passado. Fui eu que matei Vitória Gabriele, filha do Beto. Agora vou matar mais uma menina. Ninguém vai me pegar." O perfil já foi apagado, mas, segundo a Polícia Civil, quem estiver por trás da publicação será identificado e responsabilizado pela mensagem. Sem saber dessa situação, o pai de Aline lembrou de Vitória durante o cortejo da filha. Eu quero mandar um abraço pro pai lá de Araçariguama, que agora eu tô sentindo a dor que ele sentiu. Ai, um abraço pra você, meu amigo. Que você vê no seu filho, eu senti a dor que você tá sentindo.
Ei, ninguém quer isso pra ninguém. Enquanto eu não souber quem fez minha filha, meu coração não é aliviador.